O ódio marxista contra a fé bíblica. Jesus declarou: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. João capítulo 15, versículos 18 a 19. Jesus foi claro: o mundo odeia aquilo que pertence a Deus. O marxismo, desde suas raízes filosóficas até sua aplicação histórica, sempre demonstrou profundo ódio pela fé cristã. Afinal, essa ideologia perseguiu ao longo da história igrejas, pastores, missionários, pregadores, bíblias, famílias cristãs. Por quê? Porque a fé bíblica confronta seus pilares mais profundos. Deus é soberano, não o Estado. Cristo é Senhor, não o partido. A Bíblia define a moral, não a ideologia. A igreja é livre, não propriedade do governo. A história não mente. Em toda a nação onde o marxismo se estabeleceu, a fé cristã foi perseguida, silenciada ou submetida ao controle do Estado. Onde o marxismo governa, a fé sangra. Onde a fé cresce, o marxismo não prospera. O marxismo odeia a fé porque não se submete a um Deus acima do Estado. O marxismo não é neutro, ele é rebelião institucionalizada contra a soberania de Deus. Diz o Senhor: não terás outros deuses diante de mim. Ao rejeitar o Deus Altíssimo, o marxismo ergue o Estado como ídolo, exige lealdade absoluta e transforma o poder humano em objeto de adoração. Onde Deus é destronado, o homem se corrompe. Onde o Estado ocupa o trono, a consciência é escravizada. Toda ideologia que exige obediência total usurpa o lugar que pertence somente ao Senhor. Toda fé que proclama que Deus governa céus e terra é vista como inimiga, subversiva e perigosa. O problema não é convivência, é concorrência espiritual. O marxismo não tolera a fé porque não aceita limites, não admite juízo acima de si e não reconhece a autoridade do Deus eterno. Portanto, diz o Senhor: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Quando o Estado se declara supremo, Deus declara juízo, porque o Senhor é juiz, o Senhor é legislador, o Senhor é nosso Rei. Toda estrutura que se levanta contra o governo de Deus já está sentenciada. Pode dominar por um tempo, pode silenciar vozes, mas não pode apagar a verdade. O trono de Deus não se negocia, a glória de Deus não se divide, e todo sistema que tenta ocupar o seu lugar caminha inevitavelmente para a queda e destruição. O marxismo persegue a igreja porque ela proclama que Cristo é o único Senhor, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A palavra de Deus declara que todo joelho se dobrará diante de Cristo Jesus, não diante de partidos ou líderes revolucionários. Regimes marxistas sempre perseguiram cristãos porque a autoridade de Jesus confronta o absolutismo do Estado. Portanto, onde Jesus Cristo reina, nenhum sistema totalitário reina. O marxismo ataca a Bíblia porque ela define moral, verdade e justiça. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. A Bíblia é a palavra final de Deus sobre ética, valores e comportamento. Mas o marxismo precisa criar sua própria moral, moldada pela ideologia, não pelo céu. Por isso tenta silenciar, distorcer, proibir ou ridicularizar as Escrituras. Portanto, a Bíblia é o maior impedimento para o avanço das trevas ideológicas. O marxismo persegue crentes porque quer substituir a fé pela ideologia.
Mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A ideologia marxista funciona como uma religião falsa, com dogmas, heróis, mártires e um evangelho revolucionário. Ela não convive com a fé verdadeira, deseja substituí-la. Todo marxismo é espiritual, sua raiz é espírito enganador, suas doutrinas são demoníacas e seu fruto é a apostasia. O marxismo sabe que a fé verdadeira é a maior força de resistência contra a tirania. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Regimes totalitários temem cristãos, porque cristãos não se dobram diante de homens, apenas diante de Deus. A fé bíblica produz coragem, discernimento, resistência e liberdade interior. Onde há fé, o inferno perde. Onde há fé, a tirania cai. Onde há fé, Jesus Cristo reina. O marxismo é mais que filosofia. É uma engrenagem profética que prepara o mundo para o governo totalitário dos últimos dias. O sistema que servirá ao anticristo. Quando Deus é removido, o mundo se torna terreno fértil para controle absoluto, censura institucionalizada, perseguição aos cristãos, colapso moral, destruição da família, substituição da fé por ideologia, manipulação das massas, escravidão emocional e espiritual. O marxismo promete igualdade, mas entrega opressão. Promete justiça, mas entrega perseguição. Promete acabar com fome, mas entrega miséria. Promete liberdade, mas entrega algemas invisíveis. Mas o Espírito Santo está levantando uma igreja discernida, firme e profética, que não se curva a sistemas ideológicos, que não negocia a verdade e que sabe que só existe um reino capaz de transformar o mundo, o reino do Cordeiro de Deus. Que o Senhor abra os olhos da sua igreja para discernir o espírito por trás dessa ideologia. E que nos últimos dias permaneçamos inabaláveis, fiéis, cheios da verdade e em plena comunhão íntima com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, até que o Rei dos Reis venha buscar a sua noiva. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.